Olá, muito bem-vindos! Hoje estamos aqui ao vivo para fazer o nosso encontro de número 13, nosso papo, nossa mentoria, chama do que você quiser. É o encontro de número 13 aqui da turma 3 do Universo Prospere e de verdade, você que pega a sua gravação, você não tem noção de duas coisas. A resenha que acontece antes da gravação, que estava rindo até agora aqui de umas coisas, e o pós-gravação. Pós-gravação então, é o melhor bate-papo da história dos negócios. Porque as grandes ideias, o grande network acontece pós-gravação. Então, fica a dica para você. Vamos falar um pouco hoje sobre algo que parece óbvio, e de fato é óbvio, porém o óbvio, número um, precisa ser dito, e número dois, precisa ser reforçado. Por quê? Porque o óbvio feito várias vezes é muito mais eficiente, muito mais eficaz do que o extraordinário feito uma vez só. E nós, seres humanos, criativos, prósperos, loucos de vontade alcançar determinado ponto, determinado resultado, determinado número, a gente fica pensando no pulo do gato, a gente fica pensando na saída extraordinária, a gente fica pensando naquela maneira única e exclusiva de ganhar na nossa loteria pessoal. E às vezes a gente passa a vida inteira sem encontrar esse resultado que acontece de uma hora para outra. O grande resultado, ele é fruto de um processo. Sempre será. Você não planta hoje e colhe no mesmo dia, e nem planta hoje e colhe no dia seguinte. Existe um processo a ser seguido. Porém, esse processo, no que diz respeito a vendas, no que diz respeito à nossa vida profissional, ele passa por 3 pontos, que, repito, são óbvios. Porém, na magia de buscar um resultado extraordinário e rápido no dia a dia, a gente pode se esquecer desses 3 pontos óbvios. E eu anotei muitas coisas aqui para não esquecer de nada. Muitos assim, eu confesso para vocês que eu tive pouco tempo para pensar em coisas realmente relevantes a respeito disso. Mas eu acredito que o que eu anotei aqui, eu anotei coisas que eu não quero deixar de passar para vocês, possa fazer total sentido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem, portanto, 3 coisas que estão ligadas à nossa produtividade. Quando eu falo produtividade, eu estou dizendo produtividade da nossa vida profissional, beleza? Não é a nossa produtividade da nossa vida física, saúde, forma física, não é a produtividade dos nossos relacionamentos, nossa vida familiar, não é a produtividade da nossa vida financeira, não. Na vida espiritual também não, é produtividade da nossa vida profissional. Por quê? A proposta aqui é prosperar profissionalmente. Eu sei que para você prosperar profissionalmente, você tem que pensar diferente, agir diferente para depois ganhar diferente. A gente vive falando isso aqui, mas entenda, para você ter esse tipo de produtividade cada vez mais aflorada e praticada todos os dias na sua vida, 3 coisas são importantes. Já, eu não acredito que são só essas 3 coisas. Sim, mas eu aposto com você, olhando nos seus olhos, que não é todo dia que você pratica essas 3 coisas. Esse silêncio já deixa você pensativo, não é verdade? Aliás, fica uma dica aqui, tá? Toda vez que você for dar uma cartada, fique em silêncio em seguida. É como jogar truco. Já é um outro papo esse aqui, mas é como jogar truco. O mundo, a selva das vendas é um eterno jogo de truco. Você truca e fica quieto. Se o cara quiser uma contraproposta, ele vai jogar 6. Se você quiser continuar a conversa e quiser ganhar essa negociação, você vai jogar 9. Ou seja, e geralmente nem para um 12, né? Mas se você trucar e o cara for pro monte, ele aceitou a proposta. Beleza? Então, vamos falar a primeira delas. Das 3 coisas que são essenciais para a produtividade da sua vida profissional todo santo dia, a primeira é o entusiasmo. Ah, vá, é o entusiasmo, Jaffer? Sim, o entusiasmo. Porém, você está cansado de me ouvir falar isso. A minha pergunta é, você está entusiasmado todos os dias? A minha segunda pergunta em cima do entusiasmo é, você está entusiasmado quando as coisas não dão certo? E a minha terceira pergunta em cima de entusiasmo para você é, você tem transbordado entusiasmo na vida do próximo? Então são 3 coisas que englobam entusiasmo. Número 1, você tem ficado entusiasmado todos os dias? Número 2, você tem ficado entusiasmado quando as coisas não dão certo? E 3, você tem transbordado entusiasmo na vida do próximo? E isso está diretamente ligado à produtividade da sua vida profissional. Entenda, não adianta nada você ficar entusiasmado, não é que não adianta nada, também eu exagerei, mas é muito pouco você ficar entusiasmado quando as coisas dão certo.
O caminho é o contrário, anota para você. Não é assim, primeiro as coisas dão certo e depois você fica entusiasmado. É primeiro você fica entusiasmado e depois as coisas dão certo. Você quer virar um jogo? Você quer partir para as cabeças em 2022? Você quer arrebentar? Você quer sair dessa vidinha mais ou menos? Você quer ser esse resultado de sempre? Primeiro você fica entusiasmado, depois o novo resultado acontece. Não é primeiro o resultado acontece, depois você fica entusiasmado. Isso aí chama-se covardia. Covardia. Você não pode ser covarde de esperar o resultado para ter depois entusiasmo. De esperar a graça para depois agradecer. Primeiro se agradece, depois a graça vem. Inclusive agradecer significa a graça descer. Enquanto reclamar é você reclamar. Reclamar, de fato. Clamar, ou seja, dizer que as coisas não estão como você gostaria. Mas, vamos falar de entusiasmo de volta? Primeiro você é entusiasmado para depois as coisas acontecerem. Não é primeiro as coisas acontecem, depois você fica entusiasmado. Se você não levar isso muito a sério, está enrolado. Você vai patinar com força. Vai patinar forte. Aí que mora o perigo, é que eu caio lindo. É a música que a gente estava ouvindo aqui antes do nosso encontro. Mas o primeiro ponto é a gente entender que o entusiasmo é a raiz, não é o fruto. Anota isso para você. O entusiasmo é a raiz, não é o fruto. Entusiasmo é a raiz, não é o fruto. Entusiasmo é a raiz e não é o fruto. Esquece essa história de que primeiro eu consigo o fruto para depois eu entender de onde estão as raízes. Não, primeiro você nutre as raízes para que os frutos fiquem melhores. Se o fruto que você tem numa árvore, no pomar, no quintal da sua casa não está saboroso, é porque a raiz está mal nutrida. Não adianta você ir lá e colocar uma essência de baunilha. Aliana, vale a pena, vale o risco. É isso aí, Aliana. Entende? Não adianta você ir lá e jogar uma essência de baunilha em cima do fruto para ver se ele fica melhor, porque ele não vai ficar melhor. Ele vai ficar melhor se as raízes forem mais nutridas. Entendeu? Essa semana eu comprei um aromatizador aqui para casa, que o aroma é cereja com o que mesmo? Ô Ju, se você lembrar, me fala aqui. Cereja com... Do que é feito Nutella mesmo? Aquilo que é feito Nutella. Se alguém souber, me fala aqui, por favor, do que é feito Nutella, que é aquilo ali. É cereja com aquilo ali. Avelã, obrigado, Ju. Pega o grau. Olha, fala de Nutella, todo mundo sabe. O Alex, todo mundo sabe do que é feito Nutella. A gente tem cabeça de gordo mesmo. Aí eu comprei uma essência, um aroma para nossa casa, para os ambientes, que é de cereja com avelã. Eu até falo diferente quando eu falo cereja com avelã. Entendeu? Por quê? Porque o negócio é absurdo. O que eu quero dizer com isso? Adianta eu pegar essa essência e colocar numa fruta que o sabor dá. Eu compro uma maçã no mercado. A maçã não está com gosto de nada. Uma banana. A banana não está com gosto de nada. O mamão não está com gosto de nada. Adianta eu colocar essa essência ali no mamoeiro, ali na macieira, ali na bananeira? Não. Eu preciso cuidar das raízes. Então, se os frutos da tua vida profissional não estão bem, não estão saborosos, o problema não está nos frutos, está nas raízes. E as raízes começam com o entusiasmo. Entusiasmo é a raiz, não é o fruto. Entusiasmo é a raiz, não é o fruto. Entusiasmo é a raiz, não é o fruto. Então, primeiro você fica entusiasmado, depois as coisas acontecem. Não é primeiro as coisas acontecem, depois você fica entusiasmado. Agora, entusiasmo é algo comportamental, assim, algo de energia. Tem o segundo ponto, que já é prático, que são suas métricas. Então, primeiro você tem que usar entusiasmo. Para quê? Para trabalhar em alta frequência, trabalhar boas vibrações. Número 2, suas métricas. Por quê? Porque aí você consegue ter controle sobre o que está acontecendo. O que você não consegue medir, você não consegue controlar. Então, você tem que ter métricas. Isso é normal, isso é comum. Nem que for um papel de rascunho, anotando todos os dias o que acontece, número de contatos que você fez, número de apresentações que você fez. Isso é muito importante, eu vou falar sobre isso logo em seguida. Número de contatos que você fez, número de apresentações que você fez, desses aí, quantos que prometeram comprar, quantos que já falaram não, quantos que compraram de fato. Enfim, para você ir melhorando. Os números, as métricas te servem para mostrar onde você tem que melhorar e melhorar naquilo ali. Agora, quando a maioria das pessoas não tem métricas, porque elas têm medo dos números que elas vão escrever nas suas métricas, ali nos seus controles, ou na sua planilha, onde você quiser colocar. As pessoas têm medo.
Porque às vezes elas fazem muito pouco e elas não querem envergonhar a si próprias. A lei das médias não falha. Jim Rohn deixou claro para a gente, as pessoas te decepcionam, os números não. Então a lei das médias não falha. O que eu quero dizer para você? Quanto mais você tiver a hombridade, a coragem, a decência, o compromisso com a tua família, porque a pessoa que olhou para a tua família, se você olha para a sua família, independente de como é a sua família, e olha para a sua família e fala assim, cola na minha que você brilha, é por minha causa que vocês vão prosperar, se você faz isso, você tem um compromisso sério. Então tá dentro desse compromisso, tem entusiasmo, tá dentro desse compromisso, tem suas métricas anotadas. Se não tem essas métricas anotadas, você tem um problema sério, porque você está no achismo. É como se você estivesse dirigindo e o contagiro ali que mostra a velocidade do seu carro estivesse quebrado. Você não tem noção de que velocidade você está andando, você não pode passar nem por um radar, que você não sabe se você está dentro ou fora da velocidade. Se você não mede as coisas, se você não tem métricas, é como se eu chegasse na tua cidade agora e te ligasse para te fazer uma visita e falasse assim, eu cheguei lá em Novo Horizonte e eu ligo lá para o pessoal da Defits. Oi, eu estou aqui em Novo Horizonte, queria dar um pulo na Defits. A primeira pergunta que vão me dizer, que vão me fazer é, ótimo, onde é que você está? Para ela me guiar de onde eu estou até onde é a Defits, por exemplo. Se eu falar assim, não sei, ela não tem como me guiar, porque ela pode me guiar para o outro lado da cidade. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Se você não sabe onde você está, e você está, o foguete não tem ré, nós vamos arrebentar, fevereiro, agora vai, segundou, não sei o que, eu falo, tá, onde você está hoje? E onde você quer chegar? Você fala, não sei onde eu estou hoje, você não tem como saber o que fazer para chegar onde você quer chegar. E repito, isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito e repetido todos os dias. Porque a gente fica buscando o extraordinário. Todo mundo quer ficar rico. É muito difícil encontrar alguém que fala assim, não, eu quero trabalhar para ficar rico. Porque as pessoas querem um resultado, não querem o processo para chegar no resultado. Então se liga. Quando você tem métricas, você faz 3 coisas. Você gera contatos, esse contato vai ter um número. Eu gerei 10 contatos, gerei 5 contatos, gerei 20 contatos, gerei 100 contatos. Ou seja, é um número, o número é teu. Tanto faz o número que é, o número é teu. O importante é você ter esse número anotado. Simples. Número 2. Com esses contatos, você... O grande Robson Lemos, o nosso escritor de best-seller, escreveu ficar rico para mim é diferente do que ficar rico para você. Também tem isso, né? Quando você tem número de contatos, você fala assim, o que eu preciso fazer agora para conectar esse contato com a minha solução? Ou seja, eu preciso fazer uma apresentação para esses contatos, apresentar minha solução, mostrar que eu existo, mostrar que minha oficina existe, mostrar que minha aula existe, mostrar que a minha loja existe, mostrar que meus carros existem, mostrar que o meu serviço existe, mostrar que as minhas roupas infantis existem, mostrar que os meus móveis existem, mostrar que existo. Eu preciso que as pessoas saibam que eu existo. Preciso que as pessoas saibam que a minha solução existe. Então, para isso eu tenho que ter pessoas para as quais eu apresentar. Isso pode ser via internet, isso pode ser presencialmente, isso pode ser via videoconferência. As pessoas têm que entender. Para quê? Para entender o número de pessoas que eu tenho interessadas e dessas, quantas realmente conheceram a minha solução. O Robson escreveu o seguinte, cada um tem seus parâmetros, suas métricas e seus objetivos. Deveriam ter pelo menos, deveriam ter pelo menos. Então, beleza, se eu tenho dentro das minhas métricas o número de pessoas que eu gerei contatos, o número de pessoas desses contatos para os quais eu apresentei, que souberam de como funciona a minha solução, eu vou ter, obviamente, um número dessas pessoas, um percentual dessas pessoas que vão comprar, que vão aderir, que vão se matricular, é normal. Acabei de falar, as pessoas te decepcionam, os números não, quando as coisas não estão como você gostaria, porque você está falando com pouca gente. Isso é meio que lógico, só que, por ser lógico, a gente não faz, porque é muito óbvio. Então a gente fica procurando o quê? Um gestor de tráfego que me traga 1000 contatos por dia, eu acho que só isso vai resolver. Uma propaganda na internet que vai me conectar com milhares de pessoas por dia, e isso é uma ação de marketing, não é uma ação de venda ativa. Só que por eu não fazer ação de venda ativa eu fico putinho, porque eu penso, fiz uma baita ação de marketing, só que ninguém vem falar comigo, então, entendeu? Então tem todo um processo. Só que primeiro, se eu não estiver entusiasmado para fazer isso, não vai acontecer.
Porque você vai ficar olhando pro trabalho, pro peso, pro medo de tomar um não. Segundo, se você não tiver isso anotadinho, você está com o seu velocímetro quebrado. Eu cheguei na tua cidade, quero chegar até você e te falo, não sei onde eu estou, você não tem como me guiar. Se você tem a métrica certinho, você não tem expectativa, você tem perspectiva. Perspectiva é diferente de expectativa, porque a perspectiva te dá uma situação muito próxima do que você precisa fazer para realizar determinado resultado, para conquistar determinado resultado. Então, se eu gerei 10 contatos e desses 10, 5 quiseram falar comigo, quiseram realmente conhecer a minha condicional, quiseram fazer minha aula gratuita, quiseram fazer um test drive, quiseram uma sessão gratuita, experimental, quiseram conhecer o meu trabalho, enfim, desses 10, 5 quiseram, e desses 5 que quiseram, 2 compraram, acabou. Eu já entendi que se eu falar gerar 10 contatos, eu vou vender para 2, acabou. Acabou o estresse, porque se eu gero 10 e vendo para 2, se para eu vender para 4, basta eu pensar em gerar 20 contatos, porque eu faço 10 apresentações e vendo para 4, acabou. Por que eu estou dizendo isso? Porque o foco não está no número de vendas, o foco está no número de apresentações, e para ter apresentações é preciso ter capital humano, gente, entende? Se você não estiver entusiasmado, ninguém quer ficar perto de você. Então, se você não estiver entusiasmado, você não tem gente para as quais apresentar. E se você não tem gente para fazer apresentação, você não tem venda. É essa a parada. Só que eu falei que são 3 coisas. Número 1, entusiasmo. Número 2, suas métricas. E número 3, o pós-venda. Que é o trabalho mais inteligente que se pode fazer e, infelizmente, o Brasil não é referência nisso. Se você encara o seu cliente de maneira inteligente, você entende que dele pode vir outros, pelo menos 4 clientes. Pega esse movimento de 1, você consegue mais 4. Põe o número 1, depois abre a sua mão. Se você for trabalhador, é isso que precisa acontecer. Porque você, olha que interessante, você está entusiasmado, pega essa engrenagem, você está entusiasmado, pega essa engrenagem para você de presente. Você está entusiasmado, você começa com entusiasmo. Primeiro vem entusiasmo, para depois vir o resultado. Você já esperando o resultado, para depois vir o entusiasmo, você está no caminho errado. Com esse entusiasmo, é óbvio que você vai fazer através de vibração, através de conexão com a frequência correta, você vai ter boas ideias, você vai ter criatividade, você vai se conectar com pessoas que querem entender um pouco mais sobre a sua solução. Só que você tem que ter isso metrificado. Hoje eu tenho X número de contatos que querem saber da minha solução e vão receber uma apresentação da minha solução. Vão receber uma forma onde eu posso tirar suas objeções, tirar suas dúvidas e então fazer venda para parte daquelas pessoas. E aquelas pessoas para as quais eu vendi, eu vou fazer um bom trabalho de pós-venda. Em longo prazo, você tem uma carteira de clientes, independente do seu ramo, tá? Você tem uma carteira de clientes tão interessante, tão satisfatória, que você passa a dominar o seu mercado. Não é da noite para o dia, mas enquanto você não fizer essa escala, ficar entusiasmado de verdade, fazer com que haja uma geração de contatos, fazer apresentações para as pessoas que queiram entender, vender para as pessoas e pós-vender para as que compraram, se criou a receita do bolo, receita de bolo, entenda, isso é receita de bolo, é só fazer exatamente igual todos os dias. Agora, você deve estar pensando assim, você fala isso porque você não está no meu lugar, você fala isso porque você não tem os boletos que eu tenho me esperando ali. Você fala isso porque você não está com algumas contas atrasadas como eu estou. Eu respeito isso. E aqui está te falando um cara que já viveu isso muitos anos. Por quê? Porque eu tinha uma coisa e me faltava outra, tinha outra e me faltava a terceira, eu não tinha a terceira e me faltava a primeira. Entendeu? Quando se equaliza isso aí, no fundo do teu coração, você pode inclusive trabalhar intraempreendendo, ou seja, trabalhar com uma outra empresa. Você vai chamar tanto atenção naquela empresa, você vai fazer as coisas crescerem de maneira tão exponencial dentro daquela empresa por conta deste seu comportamento, que o primeiro a ser promovido vai ser você. O primeiro a receber convites de outras empresas vai ser você. O primeiro a receber oportunidades vai ser você. Não vai ser a pessoa que só está ali por estar. Agora, se você tem um negócio próprio e faz essa sequência, faz isso uma semana. Hoje é segunda-feira. Faz de amanhã a sexta-feira, de terça a sexta-feira, só isso, de terça a sexta-feira.
E me fala que resultado que dá. O Robson escreveu assim, o posicionamento da sua marca. Muitas vezes, a não conversão de hoje pode gerar um cliente amanhã. O não é um não agora, mas pode ser um sim amanhã. Eu concordo 1000% com o Robson. É questão de posicionamento, exatamente. Então, só para a gente encerrar, entusiasmo, métricas, controle de suas métricas e pós-venda. Cara, você pode ter uma baita ideia, você pode ficar pensando numa ação fera, você pode contratar um influenciador legal, enfim, você pode fazer o que você quiser, sem problema. Se a base dessa esteira for essas três coisas, entusiasmo, controle das suas métricas e pós-venda, ou de verdade, não, de verdade, não tem. Só tem um pouquinho de paciência para aguentar o processo. Tem um pouquinho de paciência para aguentar o processo. Se tiver um pouquinho de paciência para aguentar o processo, acabou.